Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui, a gente vai bater um papo hoje com o criador da tecnologia Alnec, o Diogo, né? E a gente vai falar com o Vinícius, ele é engenheiro eletricista também, eles vão falar um pouco da vivência dele no mercado, para a gente poder conhecer um pouco mais essa tecnologia. Diogo, fala para a gente como começou a Alnec, né? E por que ela foi criada. A princípio, a gente fabricava aparelhos de fonte para notebook, tá? Então, nós fomos o pioneiro, inclusive o único fabricante da América Latina de fonte chaveada para notebook. Posteriormente, resolvemos entrar num mercado diferente, que foi de aparelhos de medição, e iniciamos com tecnologias inovadoras, no caso, o termômetro, tá? E surgiram outras que acabaram saindo de linha. Mas, a princípio, o termômetro TPA 2000, que foi nosso primeiro aparelho, com a tecnologia no-pin desenvolvido por nós, e agora nós estamos com o TPA 10K e o milhomímetro 2 em 1, que seria o milhomímetro e um termômetro, né? Então, nós já estamos há 8 anos no mercado fabricando esse aparelho. Uma tecnologia que abriu um mercado gigante, tá? Que antes não poderia estar trabalhando com os termômetros convencionais. Como o nosso aparelho ele não necessita das estacas, né? Então, esse mercado abriu para o setor de automação industrial, né? Para você estar medindo, como ele é muito simples a medição, basta você estar energizando ele na fase da concessionária, com outra ponta de prova, aonde você encostar em 6 segundos, ele te dá uma resposta do valor da resistência do solo com precisão, né? E extremamente prático, versátil, proporcionando nossos clientes que mais adquirem o nosso equipamento é a Philips do Brasil, de equipamentos hospitalares. Bom, isso é bom. Eles conseguem, com o nosso aparelho, medir, por exemplo, a instalação de uma tomografia computadorizada no centro de um hospital, no meio de um hospital, sem a necessidade de perfurar o solo, né, o piso. E, além de ele poder saber qual é a resistência que está chegando ali no ponto de instalação do equipamento, ele permite certificar se a carcaça do equipamento também está aterrada. Então, encostando com a ponta de prova de medição, sendo que a outra continua na fase, você consegue, encostando em qualquer parafuso exposto ou mesmo uma chapa de aço inox, você consegue saber se a carcaça está aterrada também. Isso é de grande importância na segurança do paciente, né? Inclusive mesas cirúrgicas, que é importante você saber qual é a resistência que essas mesas estão aterradas. O setor, por exemplo, a rede McDonald's da América Central até a América do Sul, praticamente todas as lojas utilizam o nosso equipamento. Em função, como trata-se de uma linha de produção de lanches, você tem uma conexão entre as mesas de aço inox que faz com que um curto possa irá eletrificar toda a cadeia das mesas que estão interligadas, podendo vir a ser prejudicial ao usuário. Então, com esse nosso equipamento, eles conseguem monitorar frequentemente, semanalmente ou até mesmo diariamente, de forma simples, rápida, apenas encostando, em 6 segundos você já tem se todas as mesas estão conectadas, estão aterradas e não vai ter problema nenhum. Outros clientes, como a Atlas Schindler Elevadores, para você estar medindo as cabines, né? Porque às vezes elas podem dar pequenos curtos, né? E aí você consegue saber qual é a resistência que está chegando, qual folha que não está conectada, e podendo oferecer uma segurança maior para os passageiros. Enfim, essa para-raio, por exemplo, o SPDA, medições em SPDA, hoje tem ajudado bastante os engenheiros, inclusive o Vinícius, que é um cliente que se tornou nosso amigo, está explicando melhor no campo de trabalho quais são as facilidades do equipamento. Então, hoje, no caso do SPDA, o nosso equipamento permite medir uma ferragem exposta no topo do edifício, qual é a resistência que está chegando ali, para você estar
conectando a cordoalha do captor do para-raio na malha, né, na ferragem do prédio, formando uma gaiola de fara, que é o grande lance de você estar conectando isso às ferragens de um edifício. Então, essa tecnologia proporcionou vários profissionais que precisavam estar, sim, monitorando o aterramento, hoje trabalhando tranquilo, com equipamento, inclusive, barato, hoje ele é o mais barato do mercado, fazendo esse serviço com grande eficiência, com precisão, e isso tem sido um sucesso. Facilitou o uso da ferramenta, na verdade. Facilitou, principalmente para esses profissionais que antes não tinha como estar fazendo essa medida com eficiência, né, sem ter que perfurar o piso, né? Nosso próximo objetivo, o nosso próximo passo é estar fazendo a exportação e mostrando esse produto para o mundo. Mesmo porque é o único do planeta que possui essa tecnologia. Agora a gente vai falar com o Vinícius. Vinícius, conta um pouco da sua história para a gente, como que você começou nesse ramo de engenharia, né? Hoje você está aí no mercado, você utiliza os aparelhos hoje da UNEC, a tecnologia. Conta um pouco de você e conta um pouco também como é utilizar o aparelho da UNEC. Olá, pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro eletricista, formei em engenharia elétrica no Instituto Federal do Espírito Santo. Em seguida, eu fiz um mestrado pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo, da onde eu atuo hoje. Em 2016, eu graduei, e desde 2016 eu atuo no mercado como engenheiro eletricista autônomo. Minha especialidade hoje é projetos elétricos, inspeções, laudos, consultorias. Então, quando eu formei, eu comecei a pegar esse tipo de serviço e comecei a procurar equipamentos que facilitassem a minha vida e a vida do cliente, né? E aí a gente começa a pesquisar. No nicho de termômetros, a gente tem os termômetros tradicionais, a gente tem um alicate termômetro, a gente tem o termômetro da UNEC, e eu fui comparando as tecnologias, né, os prós e os contras. E aí foi quando eu conheci, né, o Diogo, conheci a marca, vi que era uma marca brasileira, indústria brasileira. Então, eu comprei o primeiro equipamento para fazer um teste e vi que ele realmente funcionava. Eu tinha algumas dúvidas com relação ao início, mas depois que eu vi ele funcionando, ele me trouxe, assim, muito adianto. Primeiro porque eu preciso de mobilidade. Então, assim, o equipamento UNEC, ele é o equipamento e duas pontas de prova. Eu não preciso ficar carregando aquele monte de haste, furadeira, enfim, né, uma parafernália gigante para poder ficar medindo uma máquina ou sistema de aterramento ou SPDA de uma instalação. Então, isso é um ponto primordial para quem atua do jeito que eu atuo, porque eu preciso, não tem como ficar carregando um monte de maleta de ferramenta comigo o tempo todo. Segundo ponto é que ele é muito preciso. Tem diversos vídeos na internet, mas eu já comparei também. Você consegue, para quem tem dúvida, né, pega o termômetro tradicional, faz o ensaio e o termômetro da UNEC, com certeza vai dar o mesmo resultado. Se der resultado diferente, porque provavelmente o termômetro tradicional é que está descalibrado. Inclusive, a própria UNEC fornece também, né, um equipamento que é um aferidor de calibração. E aí vem a segunda parte, que é extremamente importante para a gente que trabalha, atua na área fazendo laudo. Porque eu faço laudo para o Corpo de Bombeiro, laudo para o Ministério do Trabalho, e aí eu preciso dar embasamento, né, e garantir aqueles resultados. Então, o equipamento da UNEC vem com certificado de calibração, vem com certificado do Inmetro, e eu posso fazer o teste de aferição ali na frente, né, registrar tudo isso, fazer um registro fotográfico no meu laudo, e apresentar tudo isso e depois os resultados. Então, depois, no futuro, quem pegar o meu laudo para questionar, por qualquer motivo que for, ele vai conseguir olhar ali, seguir o meu passo a passo e aferir, né, se realmente deu certo ou não. Então, assim, isso respalda a gente, ao mesmo tempo que me dá praticidade para trabalhar atuando aí na área. Ô Vinícius, hoje quando você chega em qualquer ambiente, né, sente uma construção, um terreno, algum lugar que você tem que fazer uma medição hoje, você não tem um problema para fazer isso. Você não precisa da estaca, né? Então, assim, qual que é o tempo mais ou menos que você leva para fazer hoje com a estaca e fazer com o termômetro da UNEC hoje? Exatamente. Boa pergunta. Se eu não me engano, acho que foi nos primeiros laudos meus, era em um açougue
Então, assim, na cidade, né? Então, era asfalto, calçada e lá dentro. Então, não tinha condições de fazer esse procedimento de ou furar o asfalto, ou furar a calçada, ou furar o piso do cliente, para poder usar o termômetro tradicional. E o alicate termômetro, que são, né, tecnologias concorrentes, a própria norma ali ela faz ressalvas com relação ao uso do alicate termômetro. Então, eu já tinha descartado ele, e o alicate e o termômetro tradicional tem esse contra que assim, é muito forte. Então, eu já fui direto para o ALNEC e hoje eu consigo medir. Preciso fazer um laudo de SPDA ou aterramento num prédio na área do condomínio, que é muito comum, né? Pedir para poder dar alvará de corpo de bombeiros. Então, a gente tem um térreo ali, beleza. E muitos deles têm a área comum, a área de festa na cobertura, piscina na cobertura, churrasqueira na cobertura, e aí como é que eu faço? Eu vou ter que furar a haste lá embaixo, vir com a fiação pela escada, eu vou envolver queda de tensão, vou envolver um monte de situação para poder conseguir fazer a medição. Então, assim, como o Diogo falou, de hospital, açougue, essa situação de prédio com cobertura, a gente consegue abranger muito, muito mais situações do que com outras tecnologias. Então, a gente fica assim, muito mais seguro e confortável para usar o equipamento. Quer dizer que, além da facilidade e mobilidade que você tem com o equipamento, você tem uma outra vantagem, que é a facilidade de você fazer a medição em qualquer ambiente, em qualquer obstáculo, sem ter sem ter nenhum problema mesmo. Ele é muito mais facilitador para o seu trabalho. Facilitador, e assim, a gente que atua na área é autônomo, a gente, tempo é dinheiro, né? Então, além disso tudo, o equipamento ele é muito prático. Eu tenho, praticamente, no caso do termômetro, 2 bornes. Um com a ponta de prova que vai na fase e o outro com a ponta de prova que vai no terra da tomada ou na carcaça metálica de um equipamento. Então, assim, questão de alguns segundos, eu já medi ali, tirei foto, passei para o próximo equipamento. Eu não tenho que ficar transportando aquele monte de coisa para um lado, para o outro, para poder fazer os registros fotográficos. Então, assim, com certeza eu faço o serviço numa velocidade muito maior do que quem ainda utiliza os termômetros tradicionais. Ouvindo o Vinícius falar, eu lembrei do início do lançamento desse equipamento, pensando no nicho de mercado de eletricistas que estão iniciando, a princípio não chegamos a imaginar que talvez seria um instrumento para os engenheiros, algo mais profissional. Então, visando esse mercado, se preocupando com esse mercado, nós resolvemos aceitar um desafio de desenvolver um equipamento que fosse simples, barato e prático, né? Que não tem botão, não tem pilha, nem bateria, enfim, você encostou, ele começa a medir por conta própria. Quando nós começamos o projeto do termômetro, nós incorporamos essa ideia de otimização, tá? O engenheiro, que é o segundo pai dessa criança, ele já estava trabalhando com um microcontrolador de última geração, né? Que era um microcontrolador que ele estava utilizando em mísseis teleguiados, que ele desenvolvia lá para Israel, tá? Para você ter uma ideia. Então, utilizando esse microcontrolador, a gente conseguiu otimizar. Então, nós reduzimos bastante o tamanho da placa. Aí nós fizemos dupla face, ou seja, reduziu mais 50% do tamanho da placa. Nós conseguimos fazer um aparelho que fosse de extrema eficiência, do tamanho do maço de cigarro, se enfia no bolso, não tem botão, não utiliza. Então, nós atingimos o nosso objetivo para atingir esse nicho de mercado. Para o equipamento começar a emplacar, por várias vezes nós pensamos em desistir com esse projeto. Mas o que nos manteve vivo foram personagens, foram profissionais como o Vinícius. Né? Os engenheiros compravam o nosso equipamento, utilizava, via que ele comparava com os deles mais sofisticados, que custava 10 vezes, naquela época custava R$300 o equipamento nosso, na época, enquanto o mais barato custava 3.000, 2.500, 3.000, tá? Só para você ter uma ideia quando a gente entrou no mercado. Então, eram engenheiros que ligavam para nós falando:
Meu Deus, que equipamento maravilhoso, vocês têm que divulgar esse equipamento e não sei o que. Então, pessoas que nos ligavam, engenheiros que nos ligavam, com conhecimento, que já trabalhavam com outros equipamentos similares, que utilizaram o nosso equipamento, sempre foi muito elogioso. Nós nunca tivemos uma única reclamação desse equipamento, somente elogio. Em função desses profissionais, como o Vinícius, que a gente foi mantendo, levando, carregando esse aparelho até hoje. Até que hoje, um vai indicando para o outro, vê na obra, e agora a venda explodiu, ganhou notoriedade em todos os setores. Tá? Por ser microprocessado, como nós resolvemos no início fazer um aparelho de altíssima tecnologia, então hoje ele ainda continua com tecnologia de ponta, que nenhum outro possui. Qual é a vantagem de ter um equipamento microcontrolado? Ele não descalibra, porque ele é todo programado, todos os cálculos são feitos por programação. Então, os componentes que são feitos com tecnologia microcontrolada, elas são feitas por programação. E as com circuito integrado são feitas com somatórias de componentes, inclusive trimpotes, que são resistores variáveis, que com a trepidação ele se move e acaba descalibrando. Então, esses termômetros convencionais descalibram com muita frequência. A energia microcontrolada, ela conseguiu compactar tanto o equipamento, acho que 60% de componentes que teria um equipamento com circuito integrado, com o microcontrolador, você consegue reduzir 60% dos componentes eletrônicos, otimizando bastante esse equipamento. Né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos um equipamento pequeno, que fosse simples, barato, mas para alguns profissionais que estavam acostumados com termômetros avantajados, numa maleta gigante, com muitos cabos, cheio de botões, parecendo um 737, um painel de um avião, né? Eu olhava aquilo e falava, parece um painel de um avião, para que serve tanto botão, né? E para fazer só uma ou dois tipos de medições né, que eram utilizados na realidade. Então, esse equipamento nosso acabou, para esses profissionais, torcendo o nariz antes de conhecer. Então, os engenheiros corajosos que pagaram para ver se surpreenderam com o produto. Então, hoje ele continua atualizado, entende? Hoje, eu acho que vai levar muito tempo para que essa tecnologia seja superada. O seu equipamento, ele foi, naquela época, e continua sendo ainda, disruptivo para o que tinha disponível no mercado. Então, isso causa esse tipo de, entre aspas, preconceito mesmo, ou insegurança, porque o pessoal estava acostumado com... Na verdade, o termômetro tradicional, é importante a gente falar que nós temos duas normas, né? A 7117, que é a de medição de resistividade, né, geoelétrica, que a gente mede as camadas do solo, e aí que nasceu esse termômetro tradicional com as estacas, que a gente mede as camadas para fazer essa varrição geoelétrica do solo, que utiliza um método de Werner, é um método, né, amplamente utilizado, e aí ele também tinha essa função de fazer essa medição do aterramento, da malha, SPDA, da carcaça, enfim. E aí quando você surge com um equipamento que é disruptivo, ele não faz você separou, né? Você não faz a sondagem geoelétrica. Aí não tem jeito, tem que ser com aquele termômetro. Mas você eliminou aquela parafernália toda para poder usar só a função de termômetro, de medir, aferir a malha, aferir o aterramento, aferir a carcaça, que é o que a grande maioria precisa para poder fazer os serviços. Eu só vou fazer sondagem geoelétrica em, tipo assim, situações muito específicas de indústria, onde subestações gigantes, onde eu preciso ali controlar a camada do solo para não ter tensão de passo, enfim, é um nicho mais específico. E aí você separou isso e aí não é natural esse tipo de insegurança do mercado até o pessoal começar a usar, né, entender e ganhar confiança. E aí você tem o certificado de calibração, você tem o certificado em metro, você tem o aparelho aferidor, então tudo isso dá respaldo para a gente usar o equipamento
confirmar no nosso laudo, e qualquer um que quiser questionar depois, não tem como, porque eles vão olhar lá, tá tudo certinho, calibrado. É mais fácil, né? O deles está descalibrado do que o do AUNEC. Não, o nosso nunca está descalibrado. Todas as vezes que... teve uma época que era quase que semanal. Chegava um cliente, um eletricista com o nosso equipamento na obra, e lá tinha mais 2 com outros equipamentos de fabricantes e modelos diferentes. Cada um dava um valor diferente. Nunca você vai encontrar o mesmo aparelho, aparelhos diferentes com o mesmo resultado, né? Aí eu falava para o cliente, pode ficar tranquilo que é o TPA que está certo, o resto está descalibrado. Aí eu falava, pô, mas como que eu vou saber se vocês estão falando que o meu que não funciona, né? Que está descalibrado? Ele falou, não, a nossa tecnologia não descalibra. Aí você vai fazer o seguinte, aí eu dou essa dica para todos. Pega um resistor, ou mesmo diretamente no neutro, que é uma resistência conhecida, que já tem uma resistência conhecida, e usa como se fosse um terra. Então, ele varia de 0,3 a 1,11, até 1,11,5. Aqui na minha empresa, dá um 11,3, 0,4, por causa do transformador, que é extremamente antigo. Então, ele não está legal. Então, aí você utiliza o neutro como terra. E todos os aparelhos têm que medir. De todos dão, eu vou supor, dá 3 ohms, 6 ohms, 10 ohms, o nosso dá 0,3, 0,4. Então, provando que sempre o nosso equipamento está medindo corretamente. Então, com relação a isso, eu estou tranquilo. Todos os casos, 100% dos casos, na hora que foi feito esse teste de confirmação de calibração dos equipamentos, o nosso sempre foi o vencedor de todos, entendeu? E justamente pelo motivo de ser microcontrolado. Vinícius, vamos fazer uma pergunta direta aí para você. De cada 10 clientes que você atende, quantos que você tem que usar o aparelho mesmo? Todos os clientes que o serviço é relacionado com medição de aterramento, 10/10 Que legal, hein? Eu nem tenho outro tipo de termômetro. Vinícius, fala para gente, o aparelho ele pode ser alimentado com tensões que não seja da concessionária também? Você que está nesse campo de batalha, atuando frequentemente, isso é possível, não é? Como que seria? Não, aí não. Como o equipamento ele tem a tecnologia dele, em que ele usa como referência de aterramento a rede elétrica, né? A gente precisa usar com o sistema energizado, isso é um ponto positivo, porque nem sempre, por exemplo, né, fazendo um parênteses, eu vou no açougue ou no escritório fazer uma medição. Eu não posso desenergizar, porque geralmente eu vou com a edificação funcionando. Eu não tenho como ir lá e falar, pessoal, para de trabalhar aí, desliga tudo que eu vou medir o terra aqui. Então, isso é uma facilidade, né, muito boa que a gente tem no equipamento. E aí, como ele usa a referência como ele usa a referência da rede elétrica, né, do neutro aterrado, do transformador da rede, que é um barramento infinito, para fazer os seus cálculos, necessariamente eu tenho que usar essa fonte. Eu não posso, por exemplo, ligar no inversor fotovoltaico ou no gerador a diesel, ou no gerador eólico. Aí, nesse caso, necessariamente deveria ser da rede. Legal. Isso aí se encaixa também quando eu falo para você usar mais DDRs, isso se encaixa também nisso? Ele atende também as necessidades? Como a gente precisa usar com a instalação energizada, e se a instalação tiver um DR, o DR é um dispositivo de corrente residual, que ele vai desarmar, né, a instalação. Semana passada, por exemplo, eu estou fazendo prestação de serviço para uma grande indústria de papel, tem várias, a fábrica é aqui no Espírito Santo, é uma indústria gigante. Num dos setores delas, né, que é o galpão de corte do papel, para poder mandar para os clientes finais, a gente está desenvolvendo o prontuário de instalação elétrica. A NR10, né, que é a NR de segurança e instalações elétricas, ela exige que para toda instalação com carga instalada acima de 75.000 watts, é exigido, né, ou seja, a média tensão, é exigido o prontuário de instalação elétrica. E nesse prontuário, né, engloba os projetos elétricos, os laudos das instalações, o laudo da SPDA. Então,
nesse serviço, por exemplo, eu usei o equipamento tanto para medir a continuidade do SPDA deles, quanto também para medir o aterramento nos quadros elétricos da instalação deles e das máquinas, para poder, né, montar o prontuário e deixar toda a instalação correta. E depois eu vou fazer um laudo com todas as fotos, dizendo as não conformidades. Ô Vinícius, você utilizou o MT-19, o nosso aparelho que é milhomímetro e termômetro. Exatamente, o equipamento mais novo, né? Eu já usei o antigo, que é o menorzinho, que era analógico, que os bornes eram conectados direto, né? Já usei esse também na versão digital, depois eu usei o termômetro sem ser com milhomímetro, e hoje eu estou no termômetro com milhomímetro. Então, assim, eu tenho a família toda aqui de termômetro Alnec. Que legal. Ele sente que tem uma fuga de corrente, que é o equipamento simula, ele tende a desarmar. Só que o equipamento ele já tem essa situação prevista e aí geralmente a gente inverte o borne. Então, se isso acontecer, como é que funciona o equipamento? Ele tem um borne cinza, que é da fase, e um borne verde, que é do terra. Então, eu vou lá na fase, conecto o borne e vou na carcaça metálica, por exemplo, de um motor que eu quero medir e coloco lá. Ele vai simular essa fuga de corrente para poder medir a resistência. Se o DR pegar, ele vai desarmar. Beleza? Se ele desarmar, o que eu faço? Eu inverto. Eu coloco o borne de terra na fase e o borne de fase no terra. E aí o circuito do termômetro vai entender que tem um terra e aí o DR não vai desarmar e eu vou conseguir fazer a medição sem problema nenhum. Então, isso vai variar de DR para DR, porque cada fabricante desenvolve o DR de alguma forma. Então, se isso acontecer, é só inverter e a vida que segue. Até uns 2 anos para cá, que houve essa inversão do circuito eletrônico interno dos DRs. Antigamente, todos os DR, eles atuavam somente você colocando a ponta verde na fase e a ponta de prova cinza no terra, tá? Então, você colocando a ponta de prova cinza na fase e o verde no terra, o equipamento conseguia enganar, de uma certa forma, em função da polaridade do circuito eletrônico dentro do aparelho DR, a gente conseguia enganar, então não desarmava. Porém, de 2 anos para cá, os fabricantes inverteram, dependendo do modelo, dependendo do fabricante. Uns fabricantes não inverteram, outros inverteram o circuito eletrônico dentro dos DRs. E aí passou a dar um problema, porque o nosso equipamento ele pode ou não desarmar os DR. Se desarmar, é só inverter a ponta para que o nosso circuito esteja alinhado com o circuito na mesma polaridade que DRs, né? Então, o que acontece? Não vai acontecer, não vai desarmar. Porém, se mesmo invertendo a ponta de prova, aí que vem a vantagem do equipamento, tá? Se inverter a ponta de prova e continuar desarmando, isso mostra que o sistema de aterramento está com fuga de corrente. E eu tive várias ocorrências como esta, e pedi para medir com alicate amperímetro, e foi batata, né? Inclusive uma indústria grande, que eu não posso mencionar o nome, e uma fábrica gigante, devia ter uns 2 quarteirões de fábrica, a fábrica inteira desarmou, cara. E aí, o que aconteceu? Eles ligaram, ele desarmou. Falou, não, você inverteu a polaridade? Inverteu, desarmou. Falou, então vocês estão com fuga de corrente, imagina, não sei o que, foi lá, mediu, estava com 2,5 amperes de fuga, né? Então, era uma coisa absurda resolver o problema e o nosso equipamento não desarmou mais a indústria, tá? Então, tem essa vantagem também de você poder, em locais onde possui DRs, você saber se está com fuga ou não através do nosso equipamento. Nossa, Vinícius, só tira uma dúvida para mim. O transformador, se eu estou usando um transformador em triângulo, é possível utilizar essa mesma tecnologia? Porque, assim, se a gente tem um manual falando que é 220, né? E existem regiões e ligações trifásicas que possuem as tensões que são mais altas. Eu consigo resolver também esse problema? É um ponto que eu posso corrigir também? Então,
o transformador em delta, ele gera, ou o triângulo, que é a mesma coisa, ele é usado geralmente no primário do transformador. Então, é uma ligação que é onde vem a rede da concessionária. Imagina a rua aí da casa de vocês. Tem a rede elétrica que passa em cima, no topo do poste, geralmente ela é deitada, é a rede de média tensão. Geralmente, na cidade, entre 13,8, 11,4, 10,2, 1.000 volts. Isso aí vai rodar, vai ser distribuído, né, em delta, porque só tem as 3 fases. Onde eu vou achar essa aplicação em delta na baixa tensão, se tiver? Na indústria. Então, isso vai ser um caso específico para fazer alguma redução de tensão ou alguma coisa do tipo. Em via de regra, 99% da instalação aí vai ser na sua residência, vai ser no comércio, na indústria de modo geral mesmo, pequenas indústrias, tudo funciona em estrela ou em Y, que é a parte do secundário do transformador. Então, na sua rua aí vai chegar a rede, que eu falo que ela está deitada, né, as 3 fases deitadas, às vezes passa um fio em cima ou embaixo, que é o terra, é o para-raio, mas é o terra dessa rede, na maioria das vezes não tem, ela se conecta no transformador, no primário, e no secundário, né, onde surge o neutro, e aí ele vai estar ligado em estrela ou em Y. E aí sim, que aí na sua rua é a rede que está em pé. Vai ter 4 fios em pé, as 3 fases mais o neutro. E aí o equipamento vai funcionar perfeitamente. Em qual nível de tensão, Vinícius? Como ele funciona? Você conectando na rede energizada, você vai conectar no 127, se for uma instalação trifásica, monofásica, bifásica, fase neutra, ou no 220, se a instalação for 380, 220, que aí o monofásico vai ser o 220. Então vai funcionar perfeitamente. Acho que tem até um range maior de até 240 volts. Agora eu não sei, Diogo, se com 380 funciona, em caso de 440. Eu vou fazer uma revelação aqui. Na realidade, a gente testou até com 360 volts. Funciona perfeitamente, não tem problema nenhum. O que ocorre é que dentro do equipamento tem um resistor de potência de 5 watts. Ele, quanto maior a tensão, mais ele esquenta. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa for só medir 3 vezes, por exemplo, você pode medir até 360, 370, que não tem problema. Tá? Ele não vai queimar. Mas se você chegar a 10 vezes, medir 10 vezes, vai queimar, certeza que vai. Então, por medida de segurança, a gente coloca 240 para a pessoa medir quantas vezes for necessário, tá? Então, só que as pessoas não podem pensar em trifases, né? A gente tem que pensar uma única fase com o neutro. Então, a gente tem muita pergunta, muito questionamento com relação às situações trifásicas e cidades e estados onde é 380 ou fase neutra 220. A gente tem que pensar que é uma fase só que vai ser utilizada, não é entre fases. Então, o equipamento funciona praticamente com todas as tensões que temos aí, né, disponíveis dentro das residências. Nós temos regiões no Brasil que o trifásico é 220, né? E aí tem mono, bi e tri, mas o trifásico 220 e o monofásico vai ser 127. Como aqui no Espírito Santo, por exemplo, e aí outros estados também o equipamento funciona. Nós temos regiões do Brasil onde o monofásico é 220. E aí o trifásico dele é 380. Então o equipamento também funciona, porque a gente usa uma fase só. Tanto Sim. Que é bem assim, autodidático, só tem um borne de fase. Então você conectou numa fase, funcionou. E isso abrange o território brasileiro todo. Onde eu não vou ter essa situação? Em algumas indústrias específicas. Onde eu posso ter o 440 trifásico, mas só explicando para vocês, o 440 trifásico, ele tem 254 monofásico, aí já não atende porque estourou o range ali e vai aquecer. E o 660 é o 380 monofásico, que também não daria. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo com o criador da tecnologia Alnec, o Diogo, né, um cara que desvendou aí uma tecnologia inovadora que está no mercado e está fazendo um barulho enorme já. E o Vinícius, que falar desse cara, né? Um currículo que inveja, um currículo que, tá aí, tá de parabéns. Conhecer um pouco mais dele também. Para vocês que quiserem conhecer mais um pouco do trabalho de todo mundo, né? Eu sou o Fausto, da Digital Connect. Tem o Diogo, que é o @alnec.oficial.
E tem o Vinícius. Deixa o seu arroba pro pessoal, Vinícius, para eles acompanhar. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu faço conteúdo diariamente sobre a atuação do engenheiro eletricista autônomo. Eu ensino outros engenheiros a faturar pelo menos R$10.000 por mês com serviço de engenharia elétrica. Esse é um dos serviços que a gente está falando. Há uns 3 meses atrás, eu sou do Espírito Santo, um estado pequenininho. Fui para São Paulo, na cidade de Suzano, a fazer um laudo de aterramento das máquinas na empresa Suzan Kim, que é uma empresa de reciclagem química de equipamentos, de produtos, de bateria, de produtos químicos. Ela faz a reciclagem desse material. Então, assim, o mercado está deficiente de engenheiros que querem atuar como autônomo, e lá no meu Instagram eu falo isso diariamente, mostro as oportunidades e como você pode. Essa é uma das oportunidades que a gente está discutindo aqui hoje. Muito legal, Diogo, muito legal, Fausto, abrir esse canal para a gente poder divulgar, né, o equipamento, os serviços que podem ser feitos e a demanda de serviço que existe. O meu arroba no Instagram é o @eng.viniassad. Quem puder me seguir lá, me acompanhar, vai ter acesso ao meu conteúdo diariamente. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado aí pelos senhores. Boa noite. Belo bate-papo. Uma boa noite para todos.